Olá, galerinha do meu canal. Venho aqui com mais um conteúdo para vocês. Como saber se o número é primo, tá? Esse é um assunto que a gente vê no sexto ano. Então, eu quero saber se um número qualquer é primo. O número ele é considerado primo quando ele tem apenas dois divisores, um e ele mesmo, tá? Você vai dividir ele por vários números e a única divisão que vai dar exata é quando você dividir ele por um ou quando você dividir ele por ele mesmo. E outra forma de você ver se o número é primo ou não é você buscar no seu HD interno uma multiplicação que dê ele como resposta. Se a única multiplicação que vier no seu HD interno for ele vezes 1, então esse número é primo. Se você conseguir pensar em outra multiplicação que vai dar ele como resposta, então ele não é primo. Por exemplo, o 27. Pense numa multiplicação que vai dar 27. Tem 1 vezes 27 e tem 3 vezes 9. Como eu consigo pensar em duas multiplicações, então 27 não é primo. Já o 37, se tu for buscar no teu HD interno, tu só vai achar 1 vezes 37. Não tem nenhuma outra multiplicação com números naturais que dê 37. Só tem 1 vezes 37. Então, 37 é considerado um número primo, porque só tem ela, tá? Então, isso é uma forma da gente descobrir se o número é primo ou não. Agora, se o número for grande, se ele for um número grande, como que eu vou fazer para descobrir se ele é primo ou não? Então, vem aprender. Que, por exemplo, eu quero saber se 151 é primo. Eu vou ficar pensando em multiplicação que vai dar 151, meu filho, eu vou levar a vida inteira para fazer isso aí, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 151 e a gente vai dividir pelos números primos que a gente já conhece. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19, 23 e assim vai, ao infinito e além, tá? Então, a gente vai dividir ele por esses números. Aí, quando quando a gente for dividir o 151 por 2, 3, 5, 7 e 11, a gente pode usar as regras de divisibilidade, tá? Sem precisar fazer conta de divisão. A regra de divisibilidade do 2 diz que um número será divisível por 2 se ele for par. E 151 é ímpar, então ele não é divisível por 2, né? Ele termina em 1, se terminar em 1, não é divisível por 2. Por 3, a regra do 3 diz: um número será divisível por 3 se a soma dos seus algarismos for múltiplo de 3. Então, quando eu somar 1 mais 5 mais 1, vai dar 7. Se 7 for múltiplo de 3, então 151 é divisível por 3. Como 7 não é múltiplo de 3, não tem 7 na resposta da tabuada do 3, então 151 não é divisível por 3. Aí o próximo número primo é o 5. A regra de divisibilidade do 5 diz que um número será divisível por 5 se ele terminar em 0 ou em 5. Então 151 não dá para dividir por 5 porque ele não termina nem em 0 nem em 5. A regra do 7. A regra do 7 diz assim, ó, tu vai pegar o 151 e vai separar ele das unidades. Então pega a unidade e separa do resto do número. Aí tu vai pegar essa unidade, que no caso é o 1, vai multiplicar por 2, que vai dar 2. Aí tu vai pegar esse 2 e vai subtrair do resto do número, que é o 15. Vai fazer 15 menos 2, aí dá 13. Se esse 13 fosse um múltiplo de 7, 151 seria divisível por 7. Como 13 não é múltiplo de 7, então 151 não é divisível por 7. Então a gente tem um número que não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5 e também não é por 7. Continuando a nossa saga, agora a gente vai dividir pelo próximo número primo, que é o 11. A regra de divisibilidade do 11 diz assim: para você saber se o número é divisível por 11, você vai somar os algarismos, ou melhor, os algarismos de ordem ímpar, depois soma os algarismos de ordem par e depois subtrai as duas respostas. Se o resultado dessa subtração der 0 ou der 11 ou algum múltiplo de 11, significa que esse número é divisível por 11. Então aqui, ó, as ordens, lembre-se, são contadas de trás para frente. Então o 1 é a primeira ordem, o 5 é a segunda ordem, o 3 e o 1 é a terceira ordem. Aí eu vou somar os números que estão nas ordens ímpar. Então eu vou somar os algarismos que estão na primeira e na terceira ordem, né? Vou fazer 1 mais 1, que dá 2. Aí vou somar os que estão nas ordens par, só tem o 5, né? Que está na segunda ordem. Aí eu vou pegar e vou subtrair essas duas respostas. Vou fazer 5 menos 2, que vai dar 3. E 3 não é um múltiplo de 11, tá? Se tivesse dado 0 ou 11, era múltiplo, mas como não deu,
Então, 151 não é múltiplo de 11. Então, eu tenho um número que não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7 e nem por 11. Bora para o próximo número primo. O próximo número primo é o 13. Então, a gente vai fazer 151 dividido por 13. O 13 não tem regra de divisibilidade, tá? Se tem, eu desconheço. Então, a gente vai dividir normal, vai armar a conta de divisão. 151 dividido por 13. Aí, eu vou dividir primeiro o 15. Aí, 15 dividido por 13 dá 1. 1 vezes 13 dá 13. Para chegar em 15, falta 2. Aí, desce 1. 21 dividido por 13 vai dar 1 de novo, que é 13, que vai sobrar 8. E aqui a gente encerra. Também não deu para dividir por 13. Só que agora a gente vai parar. Observe que a resposta, que é o 11, que é o quociente, é menor do que o divisor. O divisor é 13. Então, eu dividi por 13 e minha resposta deu 11. Aí a gente vai parar por aqui. Não deu para dividir por 2, não deu para dividir por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 11 e por 13 também não deu. Aí eu não vou precisar dividir pelo próximo número primo. Toda vez que você começar a dividir e chegar num momento assim, que tipo, a resposta for menor do que o divisor, aí você para a conta e diz, não, tá bom. Tá bom, esse aí recebeu o carimbo de número primo. Porque ele não é divisível por nenhum número primo, tá? Então, se ele não é divisível por nenhum número primo, a gente encerra por aqui. Então, 151 é primo, porque não dá para dividir por nenhum número primo. Antes do próximo exemplo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aí o comentário de vocês, se o meu vídeo ajudar, deixar um like, para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é importante e passe para outras pessoas. Vamos para o segundo exemplo. Eu quero saber se 301 é primo. Veja, vai eu procurar a multiplicação que dá esse número como resposta. Então, a gente vai fazer de novo como a gente fez com outro número. A gente vai dividir pelos primos que a gente já conhece. Então, vai lá. De novo, quando eu for dividir por 2, eu não vou armar a conta. Eu vou usar a regra de divisibilidade. 301 é ímpar, então não dá para dividir por 2. 301 por 3. A regra, vou somar 3 mais 0 mais 1, que deu 4. E 4 não é múltiplo de 3, então 301 não dá para dividir por 3. 301 dividido por 5 também não dá. Por quê? Porque ele não termina nem 0 nem 5. Vamos para o próximo número primo, que é o 7. 301 por 7, eu separo 30 e 1, multiplico 1 por 2, que vai dar 2, e depois faço 30 menos 2, que vai dar 28. Aí o 28 está na tabuada do 7, porque 7 vezes 4 é 28. Então, como 28 é múltiplo de 7, porque 4 vezes 7 é 28, então significa que 301 é divisível por 7. Ou seja, se eu for pensar numa multiplicação que dê 301, eu vou achar lá na tabuada do 7. É 7 vezes 40 e... 7 vezes 40, 43. 43 vezes 7 vai dar 301. Então, significa que eu tenho, como para os divisores de 301 vai ser o 1, o 301 e também tem o 7. E o número que multiplica por 7, mas pelo menos eu já tenho 3 divisores. Eu tenho o 1, o 7 e o 301. Então, se eu tenho 3 divisores, pela definição do número primo, ele não é primo mais, porque para ser primo só pode ter 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo. Mas eu achei outro divisor dele, que é o 7. Então, se o 301 dá para dividir por 7, então significa que 301 não é primo. Ele é um número composto, porque existe uma multiplicação de números primos que dá ele como resposta, tá? Então, se o número não for primo, sempre vai ter uma multiplicação de número primo que vai dar ele como resposta. Então, se 301 é divisível por 7, a gente vai parar por aqui. A gente já sabe que ele não é primo e eu não preciso mais continuar. Porque se eu fizer 301 dividido por 7, essa divisão vai dar exata, tá? Então, eu não preciso mais continuar. Se alguma das divisões for possível ser feita, então significa que esse número não é primo. Vamos para o próximo exemplo. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal. Vai, eu quero saber se 163 é primo. Aí, de novo, vou dividir pelos primos que eu já conheço. 163 dividido por 2 não dá, porque ele é ímpar. Terminou em 3, é ímpar. 163 dividido por 3 não dá, porque 1 mais 6 mais 3 dá 10. E 10 não é um múltiplo de 3. 163 dividido por 5 não dá, porque ele não termina nem em 0 nem em 5. 163 dividido por 7, eu separo o 16 e o 3, faço 3 vezes 2.
que vai dar 6, e pego 16 menos 6, aí vai dar 10. Como 10 não é múltiplo de 7, então 163 também não é divisível por 7. Bora por 11. 163 dividido por 11. Pego os algarismos de ordem ímpar, a primeira e a terceira ordem, somo. Então 3 mais 1 vai dar 4. Pego o número da ordem par e subtraio dessa resposta. Aí 6 menos 4 vai dar 2. E como 2 não é um múltiplo de 11, então significa que esse número também não dá para dividir por 11. Bora por 13. 163 agora por 13. Aí a gente tem que armar a conta de divisão. Aí eu começo pelo 16. 16 dividido por 13 dá 1. 1 vezes 3 é 13. Para chegar em 16 falta 3. Aí desce 3. 33 dividido por 13 vai dar 2. 2 vezes 13 vai dar 26. 26 para chegar em 33 sobra 7. Aí de novo, não deu para dividir. E olha de novo ali, ó. A resposta é menor do que o divisor. Eu dividi por 13 e deu 12. 12 é menor do que 13, então eu vou parar. E o que é que isso significa? Que o 163 também recebeu um carimbo de primo, tá? O 163 é primo, porque não dá para dividir por nenhum número primo que a gente conhece. Ok? Então é assim que a gente faz. Para a gente descobrir se o número é primo, é assim que a gente faz. A gente... E divide pelos números primos que a gente já conhece. Aí depois que a gente dividir, se alguma divisão for exata, então significa que o número não é primo, ele é composto. Mas se nenhuma divisão der exata, então você vai parar quando você dividir e a sua resposta der menor do que o número que você está dividindo, tá? Aí você para e diz, não, esse número realmente é primo. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês, né, a identificar quando o número é primo ou não. Se eu te ajudei, deixa aí tua joinha, teu comentário. Se não for inscrito, se inscreve no canal.